Aleluia! Oh, irmãos, nessa noite existe uma porção especial preparada pelo Espírito Santo de Deus para você que está aqui. Quantos creem nisso? Diga amém. Olha, como eu havia falado antes do nosso momento de oração, nós então começamos há 2 domingos atrás uma série intitulada Jesus está voltando. E se você percebeu, e eu gostaria de que você viajasse comigo aqui nas 2 últimas semanas, nos 2 domingos anteriores, eu trouxe aqui a respeito de alguns sinais de que evidentemente palavras proféticas que estão escritas na palavra de Deus sobre esse assunto, de fato têm acontecido diante dos nossos olhos. Essa semana, conversando com algumas pessoas sobre esse tema que nós estamos mergulhados como igreja, eu tenho dito, olha, é muito interessante você perceber que aquilo que antigamente nós e aqueles que vieram antes de nós apenas lia, nós estamos tendo a condição de não apenas ler, mas de assistir acontecendo diante dos nossos olhos. É muito especial, poderoso e profético esses dias. Agora, é interessante que ao mesmo tempo de que eu creio no meu espírito, que são dias poderosos, porque o Senhor tem derramado o seu espírito de uma maneira poderosa, existem também, obviamente, circunstâncias pelas quais o mundo tem passado, que é fruto dessa estação, de estarmos cada vez mais próximo àquela que nós chamaremos de a volta de Jesus, ou o fim dos tempos, o fim da consumação, a consumação dos séculos, que nada mais é do que o fim do mundo. Há 2 domingos atrás, eu comecei mostrando para você a respeito de uma análise de que o apóstolo Pedro, ele diz em sua carta, de que um dia para Deus é como 1000 anos para o homem, e dentro dessa revelação, e mergulhando em alguns textos da palavra de Deus, como o texto do profeta, a profecia do profeta Oséias, e aquilo que aconteceu com a nação de Israel, eu mostrei para vocês, de que nós estamos vivendo o início do 3º milênio, que para a palavra de Deus é o início do 3º dia. Quantos estavam aqui e ouviram essa palavra? Ou seja, que nesse início do 3º dia, nós temos então evidências proféticas, de que Jesus está voltando. Eu mostrei para você sobre a volta de Jesus em 2 textos, que talvez, eu acredito que a grande parte dos leitores da Bíblia, nunca imaginaram que são textos que também apontam para a volta de Jesus, como por exemplo, a parábola do bom samaritano, e como o evangelismo pessoal, que Jesus mesmo fez com a mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de Cristo Jesus, segundo o apóstolo João. E na semana passada, eu dei continuidade a essa análise de textos bíblicos, de profecias bíblicas, para que essa tese, esse argumento fosse sustentado pela palavra de Deus, de que Jesus está voltando. Na semana passada, eu fiz 2 coisas com você. Na primeira parte da ministração, eu abri no livro do profeta Daniel, que é o livro mais escatológico do Antigo Testamento, por isso é conhecido como Apocalipse dos judeus. E no capítulo 9 nós temos a visão de Daniel. Daniel viu, o anjo Gabriel expôs para ele uma visão acerca das 70 semanas. E à luz da palavra de Deus, nós vimos aqui que 69 semanas já se cumpriram, e que nós então estamos aguardando o cumprimento da 70ª semana, da última semana. Eu te mostrei que a última semana e como eu te falei, não são semanas de dias, mas são semanas de anos. E que essa última semana, ou seja, se uma semana de dias possui 7 dias, uma semana de anos possui 7 anos. E que esses últimos 7 anos, para que se completem as 70 semanas de Daniel, será um momento na história, no qual o próprio inimigo, o diabo, o anticristo, irá governar sobre a terra por um período de 7 anos, dos quais no meio, exatamente na metade desse período, nós então
vemos que o mundo passará pelos piores dias da sua existência, que é chamado os dias de grande tribulação ou grande tormento. Mas além de explanar a respeito das 70 semanas de Daniel, eu fui lá em Mateus capítulo 24 e mostrei para você aquela expressão profética que Jesus diz, quando ele havia sido questionado pelos seus discípulos, a respeito de quando seria o fim de todas as coisas, e no meio de toda a explicação de Jesus, que é o capítulo 24, onde ele responde os seus discípulos, quando seria o fim, ele então solta uma expressão profética, de que os últimos dias seriam como os dias de Noé. E então, no final da ministração da semana passada, eu fiz uma comparação com você sobre as características dos dias, que foram dias que Noé viveu, com os dias que eu e você estamos vivendo, te mostrando então a semelhança entre os nossos dias e os dias de Noé. Nós então chegamos à conclusão biblicamente profética, de que de fato nós estamos vivendo os últimos dias. Quantos estão comigo aqui? Dá um glória a Deus. Você sabe que nesse momento então eu me deparei com algo. Ontem eu estava na minha casa e, como a minha esposa gosta de brincar, eu demoro muito no banho, mas você sabe, lá é um lugar que Deus fala muito comigo, glória a Deus por isso. E eu estava tomando banho ontem, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Ele falou: você sabe, você tem ensinado à igreja que é chegado o tempo, mas eu gostaria que você ensinasse então, que eu espero algo daqueles que entendem que estão vivendo os últimos dias. E de uma maneira muito clara eu ouvi a voz do Espírito. Ou seja, a minha pergunta para você hoje é: se Jesus está voltando, o que você está fazendo? Ou seja, será que você está vivendo de acordo com aquilo que a palavra de Deus deseja que você viva, tendo como perspectiva de que nós estamos vivendo os últimos dias? E o poderoso é que hoje, vasculhando a palavra de Deus, eu tive o encontro com o Senhor em um texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 4, a partir do verso 7, projeta para mim por gentileza, a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no verso 7, mas antes de que eu comece aqui uma leitura, eu estava me lembrando que eu disse algo para vocês aqui, não me lembro se no domingo passado ou no retrasado, eu acredito que foi no domingo passado, que eu virei para você, certeza que foi domingo passado, porque foi nesse lugar, eu virei para você e perguntei assim: olha, se um anjo aparecesse para você, e te contasse, que dia seria a volta de Jesus, eu virei para você e perguntei: será que alguma coisa na sua vida mudaria? Quantos lembram que eu fiz essa pergunta? Então é como se, eu até brinquei, imagina só, se aqui no meio do culto, nós temos a visita de um anjo, se aqui no meio do culto, o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro, decide interromper o nosso culto e fala: com licença, Vinícius Mota, me passa o microfone que eu sou o anjo Gabriel. Opa, está aqui. E o anjo Gabriel vira e fala: igreja Emaús, Deus Pai decidiu revelar a vocês o dia da volta, e esse dia será daqui um mês. Aí eu virei para você e perguntei: será que esse mês ia ser diferente? Será que você ia mudar alguma coisinha na sua vida? E é claro que, enfim, essa é uma pergunta que você tem que responder. Agora, eu me lembro o que eu te contei na semana passada. Eu virei para você e falei: olha, se você reconhece que a certeza de quando seria a volta de Jesus gerasse então uma necessidade de mudança de vida, isso então infelizmente nos dá um diagnóstico. Se você reconhece que você mudaria de vida, quer dizer que hoje
você então não estaria vivendo uma vida pronto para a volta de Jesus. Então, literalmente, e aí, obviamente, eu até te contei que essa situação de um anjo aparecer, ela é completamente hipotética. É impossível que isso aconteça, porque eu te mostrei que as próprias palavras de Jesus, no mesmo capítulo 24 de Mateus, nos mostram que Ele mesmo disse que apenas o Pai sabe o dia e a hora. Ou seja, é como se hoje, eu quero começar essa explanação te mostrando algo. Jesus está voltando sim, e você sabe que a sua volta está próxima, mas será impossível você datar esta volta. Olha, a mesma, e eu quero que essa frase que eu irei falar agora entre no seu coração, e até você a receba como o espírito da mensagem de hoje. O espírito da mensagem de hoje é o seguinte: a mesma certeza que nós temos de que a volta de Jesus está próxima, é a mesma incerteza que nós temos de qual será o dia e a hora. Você já parou para perceber isso? Nós temos uma certeza muito grande de que está chegando, e nós temos uma incerteza total de quando será. Agora, eu acredito, eu não tenho dúvidas disso, que essa incerteza do dia exato, da hora exata, essa incerteza nasceu no coração de Deus. Por quê? Porque justamente que o Senhor quer te ensinar, é que você precisa de aprender, que com relação a esse assunto, você só precisa de ter um encargo no seu coração, de ter um estilo de vida pronto para a volta de Jesus. Você sabe que uma vez perguntaram para Lutero: Lutero, se Jesus voltasse amanhã, o que você faria hoje? Sabe o que Lutero respondeu? Eu plantaria uma árvore e continuaria escrevendo os meus livros. Em outras palavras, o que Lutero quis dizer? Se eu descobrisse que o dia fosse amanhã, hoje eu faria a mesma coisa que eu já tenho feito. Porque, em outras palavras, eu já tenho vivido uma vida esperando o grande dia. Então, irmãos, o que eu quero hoje ministrar ao seu coração, porque eu acredito que esta é a vontade de Deus, porque do que adianta nós estudarmos, nós analisarmos cenários, contextos, profecias, sinais, se isso não tiver um efeito de que cause dentro de nós uma disposição de vivermos um estilo de vida. Sabe o que é interessante? Quando se levantam os falsos profetas querendo datar a respeito disso que é impossível ser datado, as berrações aparecem. Teve uma vez que teve um movimento aí de um camarada que disse qual ano seria, e ele datou: vai ser tal dia. Vou te contar um negócio. Você sabe que a história conta que os caras que seguiam esse movimento, eles venderam tudo que tinha, eles se vestiram de branco, e no dia, vestidos de branco, eles subiram para o telhado das suas casas, esperando que Jesus iria pegá-los naquele dia. Deixa eu dizer algo para você: você não precisa fazer isso. E uma coisa que chama a minha atenção, é porque, entrando aqui na palavra de Deus, o apóstolo Pedro diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 4, verso 7, vou abrir na minha Bíblia, você fica à vontade para abrir na sua, ou acompanhar conosco na projeção. Na versão Almeida Revista Atualizada, a Escritura Sagrada diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Presta atenção, aqui então você está vendo Pedro comentar sobre o assunto que eu tenho comentado com vocês nesses dias. Irmãos, eu estou muito empolgado com a palavra de hoje, porque é uma palavra muito prática.
de maneira prática, tudo que nós ouvimos até agora, e aí, o que é que nós temos que fazer? Pedro fala, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Então eu falei para você o mesmo que Pedro falou para os leitores da sua epístola, e aí depois Pedro continuou falando, sede portanto então, o que é que você tem que fazer? Criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Sabe que eu amei essa palavra sóbrio. Jesus está voltando, o fim está próximo, então sabe o que você tem que ser? Sóbrio, criterioso, ou seja, isso aqui nos mostra da importância do estilo de vida. Olha, um sermão escatológico, ele não tem que gerar em você um desespero, ai meu Deus, e agora? É o seguinte, arrume a sua vida, e viva uma vida em paz. Ou seja, nós temos que ser tomados por um espírito sóbrio, e aqui, fala, sóbrio no quê? Nas orações. Então se você parar para perceber, aqui nesse texto, nós temos então, as características de alguém que está sóbrio, esperando o fim de todas as coisas. Então a primeira coisa, se você então tem a consciência de que o fim está próximo, como viver à luz da proximidade do fim? A primeira coisa então, que você tem que fazer, as 4 atitudes que você tem que tomar com relação a esse conhecimento, em primeiro lugar, é que você deve viver um estilo de vida de oração. Se você tem a certeza de que o fim irá chegar, então, você tem que viver a sua vida, sabendo que a primeira coisa que você mais tem que fazer na sua vida, é orar. Sabe por quê? É como se, a coisa que um crente mais tem que fazer na vida é orar. Essa é a primeira coisa. A primeira coisa que Deus espera de você, é que você tenha uma vida de oração. Por quê? Porque uma vida de oração, representa uma vida de relacionamento. Você se lembra que, quando nós consultamos ao Senhor, sobre qual seria a visão da nossa comunidade de fé, a primeira coisa que o Espírito Santo nos orientou foi, nós somos uma família, que nós temos uma prioridade, e a nossa prioridade é o relacionamento com Jesus. A maneira como o relacionamento com Jesus pode ser mais expressado é através da oração. Essa é a primeira coisa. Se o fim está próximo, o Senhor nos chama a orar. E sabe o que é interessante? Você vai perceber então a continuidade de alguém que ora, porque Pedro continua dizendo, sede portanto criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Verso 8, e acima de tudo, porém, tende amor. Diga comigo, amor. E Pedro fala, que amor é esse? O amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Irmãos, olha que interessante, olha a praticidade daquilo que Pedro está falando. Se o fim está próximo, em primeiro lugar eu te digo, vive uma vida de oração, e de maneira sóbria, criteriosa, tranquila, em paz. Mas em segundo lugar, expresse amor uns para com os outros. Olha, irmãos, acredite em mim, o mundo sempre vai andar na contramão da vontade de Deus, e quanto mais nós vemos a proximidade do fim, mais nós vemos o amor se esfriando, até porque esse seria um sinal, que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos. Sabe que nessa geração da internet, é uma geração da exposição, e o interessante é que é uma geração onde pessoas querem ficar expondo umas às outras. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas, alguns irmãos, sobre quando acontece, até mesmo dentro da cristandade, até mesmo dentro da família de Deus, às vezes um irmão vai e erra, e aí parece que tem gente que tem prazer de ficar mostrando os erros,
Parece que tem gente que tem prazer de ficar apontando o erro uns dos outros. Olha, deixa eu dizer algo para você. Eu acredito que exista uma necessidade de sempre nós nos posicionarmos em defesa da palavra de Deus em toda e qualquer circunstância. Mas com relação ao próximo, a palavra de Deus é muito clara. Nós temos que ter esse amor, o amor uns para com os outros, que faz o quê? Que cobre multidão de pecados. Aqui não está falando que o pecado não deve ser tratado, mas o pecado do seu irmão não precisa ser exposto. Quantos estão comigo? Será que você consegue entender esse espírito? E acredite em mim, quanto mais você orar, mais você vai ter esse coração, o coração de amar o seu próximo, o coração de amar o seu irmão. E aí você percebe, e isso que é interessante, porque nós começamos a nossa igreja fazendo um estudo da igreja primitiva, um estudo da igreja de Jerusalém, da igreja que fora fundada pelo apóstolo Pedro, e os demais irmãos, os demais apóstolos. E, por exemplo, no capítulo 2, a partir do verso 42, quando nós vemos ali alguns hábitos que aquela igreja vivia, aquela igreja perseverava na oração. E é muito nítido que esse povo que persevera na oração, e a igreja primitiva experimentou isso, sempre vai fluir nesse senso de amar uns aos outros. Ou seja, você percebe o seguinte, que quanto mais você tem revelação disso, mais você deixa de ser egoísta, mais você deixa de se preocupar apenas com seus próprios interesses. E aí o próprio apóstolo Paulo falou, e eu me lembro há uns 4 domingos atrás, que eu ministrei para vocês uma exposição a respeito do capítulo 13 de 1 Coríntios, quantos lembram disso? Sobre o amor. Olha, o amor, ele não preocupa apenas com seus próprios interesses. Então esse amor sempre será expresso através do cuidado com os irmãos. E aí a prova é tanta, e você vê como que uma coisa puxa a outra, que depois de falar de oração, e depois de falar de amor uns para com os outros, olha o verso 9, a palavra do Senhor continua, se você está vivendo o fim de todas as coisas, em primeiro lugar você tem que orar, em segundo lugar você precisa de amar o seu irmão, esse amor que cobre multidão de pecados. E aí o verso 9, aí sabe o que mais? Já que o fim está chegando, sabe o que mais que você tem que viver, uma atitude que você tem que ter? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Meu Deus! E aí você percebe o seguinte, se você orar, inevitavelmente você terá esse amor uns para com os outros, e se você tem um amor uns para com os outros, você vai perceber o quanto a palavra de Deus ela é real e poderosa. Esse amor vai gerar esse senso de você se tornar uma pessoa hospitaleira, ou seja, alguém que tem prazer em receber os irmãos. Você sabe que aqui nesse contexto, você pode até entender, o apóstolo Pedro, em toda a sua primeira carta, ele relata a respeito de sofrimentos que a igreja do Senhor estava passando nesse tempo. A igreja do Senhor estava sendo perseguida, e muitas vezes, ele então tem essa necessidade de escrever para esses cristãos que estavam debaixo de perseguição. Você sabe o que acontecia muito? E que alguns irmãos então, saindo de um lugar e indo para outros, aonde que esses irmãos tinham que ficar? No meio dessa perseguição, o camarada tem que sair correndo, tem que mudar de onde ele estava, nesse novo lugar que ele chega, ele não tem casa, adivinha onde ele vai bater na porta? Ele vai bater na porta de um irmão, de uma irmã. Ou seja, Pedro está falando, e aí a atitude que se espera da família da fé, é que a família da fé tem essa característica de ser hospitaleira. Mas o apóstolo Pedro, ele é tão inteligente, né? Porque ele fala assim, olha, sede mutuamente hospitaleiros, vírgula, sem aquela coisa que talvez eu e você mais temos a tendência, quando a gente ouve a campainha tocar de maneira inesperada, sem murmuração. Porque você tem noção, eu fico imaginando Pedro escrevendo isso, e imaginando aquela cena, de no meio da perseguição, aparecia lá o missionário, o profeta, aquela coisa, e fala, ô irmão, o negócio é o seguinte, tivemos que sair correndo lá de onde a gente estava, você tem que nos receber aqui, que nós não temos teto para dormir hoje não.
Sério, ô irmão, pode entrar, que bênção. Você não sabe o tanto que eu estava preocupado, né? Porque sou eu e meus 9 filhos. Imagina, será que dá uma tentação de murmurar se fosse ele os 9 filhos? Esses dias eu estava até pensando, né? Quando a palavra de Deus relata e a história nos mostra que aquele irmão, o Lázaro, que foi aquele que Jesus ressuscitou, sempre quando Jesus passava por Betânia, ele ficava hospedado na casa de Lázaro. Mas se você for parar para pensar, aonde Jesus dormia, dormia mais 12 marmanjos junto com ele. Ou seja, Lázaro, quando ele abria a porta da casa para Jesus, não era só para Jesus, era para Jesus e mais 12, aleluia. Olha aqui para mim, você sabe que esse ser hospitaleiro hoje, ele com certeza, ele é evidenciado, e ele é demonstrado através de uma atitude, de você entender, a minha casa é uma extensão da própria igreja, e é por isso que nós, por exemplo, acreditamos nas reuniões nas casas, porque quando nós vivemos esse estilo de vida, a sua casa passa a ser um pedaço da igreja, não tem como, no tempo do fim, você tem que entender, irmão, é o princípio do contexto. Pedro aqui está falando sobre a perspectiva do fim. Você tem que ser uma pessoa de oração, você tem que demonstrar esse amor, e isso de maneira prática, você vai se tornar uma pessoa hospitaleira. Olha, que nós tenhamos essa disposição, presta atenção, se nós estamos vivendo os últimos dias, você tem que entender algo, a sua casa, irmão, é um lugar onde a igreja será recebida. Tem esse coração, tem o coração de receber a sua casa. Olha, eu posso até confessar algo para você, nós como igreja, estamos no início da nossa igreja, né? Nossa igreja literalmente nasceu no mês de abril, né? Dia 4 de abril foi o dia que a igreja Emaús nasceu, então em todo esse processo, né, estamos plantando uma igreja desde novembro do ano passado, agora nós estamos nesse processo de abrir os nossos GRs, que são os nossos grupos de relacionamento, que são as nossas reuniões da igreja nas próprias casas dos irmãos, e essa semana mesmo, de 2 semanas para cá, muitos GRs estão sendo abertos, tem outros que ainda não foram abertos, até mesmo porque nós estamos precisando de uma casa para abri-los. Se você sentir no seu coração, abra a sua casa para receber a igreja, abra a sua casa para receber os irmãos, e isso será bênção para você, essa é a atitude que o Senhor espera de nós, nos últimos dias. E finalizando então, essa explanação, existe aqui uma quarta e última atitude, isso aqui é muito poderoso, porque isso aqui vai de encontro com você que está aqui me ouvindo. A palavra de Deus continua falando, você ora, você ama, você recebe, né? Você é um hospitaleiro, e depois, servir, ou seja, sabe o que se espera de alguém que recebeu a notícia, que Jesus está voltando, é que ele se torne um servo, então, você tem noção, uma igreja apaixonada pela volta de Jesus, é uma igreja com espírito de servitude, é uma igreja que, como diz o outro, usando aqui uma expressão que não deve existir, né, uma santa disputa, né, porque eu não acredito que no meio do povo de Deus tem que ter disputa. Olha aqui para mim, você não tem que disputar nada com ninguém, você não tem que disputar cargo com ninguém, você não tem que disputar função com ninguém, você não tem que disputar título com ninguém, tudo que Deus tem para você, Ele vai te dar, não importa o que Deus está dando para o seu vizinho, o que Ele tem para você está reservado. Eu quero profetizar que não haverá divisões no nosso meio, eu quero profetizar que não haverá disputas no nosso meio. Quantos podem dizer amém por isso? E nós temos que dizer amém mesmo, sabe por quê? Porque isso tem que ser algo que nós temos que trabalhar no nosso interior, porque tem que ser isso que nós devemos desejar, que o Senhor nos dê a graça de edificarmos uma igreja, aonde não há disputa entre 2 irmãos por funções ou títulos. Ô meu irmão, isso... Você sabe, eu acredito que até mesmo aqui, ministrando a palavra de Deus, o Senhor tem nos levado para um tempo de fato, conversarmos sobre a edificação dessa obra que está nascendo, que possamos nascer com esse coração, aí
voltando à fita do que eu estava falando, se for para existir uma santa disputa, sabe qual que é a disputa? É a disputa da servitude, é a disputa de quem serve mais. Nossa, rapaz, esse irmão está me servindo demais, eu estou constrangido demais com ele. Então é o seguinte, eu acho que agora eu tenho uma oportunidade de servi-lo ainda mais. Oh, você já participou de uma disputa dessa, meu querido? É boa demais. É igual no casamento. Você sabe que o problema de alguns casamentos é que você tem dois cônjuges que estão jogando tênis. Já jogou tênis? O objetivo do tênis, quando a raquete encosta com a bolinha, é que essa bolinha caia do outro lado, é ou não é? Aí você está lá jogando tênis, querendo derrubar a bolinha. Mas você tem que entender, falando de casamento, um parêntese que eu estou dando, que casamento não é um jogo de tênis, casamento é um jogo de frescobol. Já brincou de frescobol na praia? Rarará. É bom brincar de frescobol na praia, né? Frescobol é o seguinte, quais são as semelhanças do frescobol com o tênis? São dois jogadores, tem duas raquetes e uma bolinha, mas tem uma diferença fundamental. Se no tênis o objetivo é que a bolinha caia do outro lado, no frescobol é o seguinte, o objetivo é que você jogue a bolinha para que ela não caia do outro lado. Um casamento bem sucedido é um casamento de duas pessoas que jogam frescobol e não tênis. Essa parte vocês podem cortar e pôr no meu Instagram depois. Você está me entendendo? Agora, voltando aqui, imagine esse ambiente, e aí se fosse aplicar isso no casamento, duas pessoas que estão ali disputando algo, olha, esse casamento não vai para frente, mas imagina uma disputa de um cônjuge para com o outro, de meu Deus, eu quero surpreender o meu cônjuge, nossa, eu fui tão surpreendido que agora eu quero surpreender ainda mais. Imagina essa santa disputa. Essa é a santa disputa que deve haver em um contexto matrimonial, mas essa é uma santa disputa que deve haver em um contexto da família, daqueles que são filhos de Deus, em um contexto ministerial. Diga comigo: oração, amor, ser uma pessoa hospitaleira, e diga assim, ser uma pessoa serva. Agora, olha tanto que é poderoso, que aqui fala o seguinte, servir uns aos outros. Aí, olha que interessante, cada um, então aqui, não escapole ninguém, existe uma multidão aqui diante de mim, a notícia que eu tenho para você é que a palavra de Deus está falando algo que não tem como você escapulir, você está no meio disso aqui, cada um que está aqui, conforme o dom que recebeu, olha que coisa poderosa, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Sabe o que isso significa? Que todos vocês que estão aqui me ouvindo, existe um dom que você recebeu. Sabe o que é isso? Que não tem dessa de que tem uns que têm dons e outros que não têm, não, todos que estão aqui possuem um dom. A grande questão é que talvez o seu dom é um, o meu é outro, o dom da pessoa que está sentada do seu lado é outro, cada um recebeu algo diferente, distinto, individual, da parte de Deus, mas para quê? Para que eu e você juntos, possamos servir uns aos outros, com o dom que nós recebemos. Olha aqui para mim, eu sinto no meu espírito de dizer isso, existem algumas pessoas que você possui uma atitude de autocomiseração, e você acha que você não tem dom. Meu irmão, existe algo que o Senhor te deu, existe algo que o Senhor te confiou, existe um talento que Ele confiou nas suas mãos. Olha, não importa se você olha para o lado tem um irmão que tem 5, se você olha para o lado tem um irmão que tem 2, se você tem um talento, tudo que você não pode fazer é enterrar esse talento. O que é que você consegue fazer? Faça. Olha, eu vou contar uma história para você. Certa vez, um grupo de uma igreja decidiu evangelizar em uma praça, e acredite em mim, essa história é verídica. E aí então, eles prepararam o evangelismo e tudo mais, e dentro desse contexto, tinha um irmãozinho, que ele tinha muitas limitações. Então, enquanto tinha lá a pessoa que ia falar, a pessoa que ia pregar, aquela coisa toda, aquele irmãozinho, ele tinha talvez ali a impressão de que
entre aspas, ele não conseguiria fazer o que os outros iriam fazer, como por exemplo pregar. Só que é o seguinte, ele estava desesperado para servir. Em outras palavras, olha, eu posso não ter o dom que o fulano tem, eu posso não ter o dom que o Beltrano tem, mas de alguma maneira eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Eu não vou ficar de fora, eu vou servir também. E a história conta que aquele irmãozinho então, ele arrumou a única coisa que talvez dava para ele fazer: esquecer o pedestal. E aí sabe o que ele fez? Ele falou: não, por favor, vocês podiam me dar a honra de segurar a caixa de som. Você sabe, se a caixa de som ficar embaixo, talvez, obviamente, talvez não, certamente, o som é uma onda sonora que precisa do meio para se propagar. Então, dependendo de onde, né, a caixa está, vai limitar o alcance desse som. Então, aquele irmãozinho, ele, como diz o outro, brigou no bom sentido, aqui a santa disputa para servir, falou: não, vocês vão me dar o privilégio de eu segurar essa caixa de som. Rapaz, esse irmãozinho durante o evangelismo, colocou a caixa de som no ombro e segurou a caixa de som. Irmãos, você sabe que tinha uma criança distante, que conseguiu ouvir a palavra, porque aquele som que foi ecoado por aquela caixa de som que estava no ombro daquele irmãozinho, chegou até aquela criança, e aquela criança então, ouvindo a palavra, decidiu entregar sua vida para Jesus. O mais louco dessa história é o seguinte, que quando aquela pessoa que estava pregando fez o apelo lá na frente, na hora das pessoas se aproximarem para reconhecer que estavam entregando as suas vidas para Jesus, aquela criança foi a única pessoa que entregou a vida dela para Jesus naquele evangelismo. Era uma criança, e o nome daquela criança, que foi a única pessoa que converteu no evangelismo daquela praça, que o irmãozinho, que talvez não tinha outros dons que outros tinham, ficou segurando a caixa de som no ombro, o nome da criança era Billy Graham. No dia que Billy Graham se converteu através de um evangelismo, que só ele, como criança, estava lá aceitando Jesus. Mas naquele dia, tinha uma pessoa segurando uma caixa de som no ombro. Presta atenção, todos possuímos algo. Sabe o que é poderoso? E que fala, o dom que você recebeu. Sabe por quê? Porque dom não se compra, dom se recebe. Se recebe de graça, como bons despenseiros da multiforme. Multiforme é porque é de várias maneiras. Da graça. O que é a graça? Graça é o favor que Deus está te dando, meu Deus do céu. Então, meus amados, olha aqui para mim, se Jesus está voltando, olha o quanto o apóstolo Pedro é prático. Que nós sejamos então sóbrios na nossa oração. Que nós tenhamos amor uns para com os outros, um amor que cobre multidão de pecados. Em terceiro lugar, que nós tenhamos esse espírito hospitaleiro, sem murmuração, ou seja, de realmente fazer até mesmo da nossa casa uma extensão dessa obra. E depois, que nós possamos entrar em uma santa disputa de quem que serve mais. O que é que tem para eu fazer? Eu quero fazer, eu quero servir os irmãos. Olha, amados, e nisso, eu acho poderoso, Pedro ainda dizer, e cada um conforme o dom específico que recebeu, ou seja, existe algo que Deus deu a você, não importa o que é, mas é com isso que você recebeu que você vai servir. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha que para começar a se envolver, fala assim, meu negócio é o seguinte, vou te dar um exemplo, nós estamos começando aí então os grupos, e aí tem talvez algum irmão que possa pensar assim, vai que Deus coloca um desejo no coração dele de liderar um grupo, eu quero liderar um grupo de relacionamento, eu quero liderar, eu quero, aí talvez, paralelamente a esse desejo dele, algo que talvez ele sente da parte do Espírito,
ele pensa assim: rapaz, mas é o seguinte, eu quero, mas quando eu olho para o fulano de tal, meu Deus, o fulano de tal, ele tem muito mais conhecimento do que eu, então meu negócio é o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu não vou liderar não, eu vou esperar o dia que eu tiver o conhecimento que o Zezinho tem, porque no dia que eu saber da Bíblia, o tanto que o Zezinho sabe, aí eu vou liderar. Em outras palavras, existem pessoas que colocam a desculpa de não servir no dom que não possui. Mas deixa eu dizer algo para você, o Senhor vai te usar, meu amado, minha amada, é na medida que você tem. Meu Deus, se nós fôssemos esperar ter alguma coisa para ser usado, no sentido de que essa coisa seja algo grande ou relevante, tem tantas pessoas melhores que nós. Ou seja, isso não é desculpa, amados, se Jesus está voltando, nós estamos vivendo uma estação de nos dispormos completamente à servitude da obra de Deus, cada um com o dom que o Senhor deu. Sirva a Deus com o dom que Ele confiou a você. Todos aqui possuem dons. Oh, meus irmãos, esse é o encargo que está hoje no meu coração. E para encerrar essa ministração, o time de adoração não sobe ainda não, daqui um minutinho. Eu quero falar algo para você também que o Senhor de maneira muito clara me instruiu. E é assim que eu quero finalizar essa série. Eu espero que você tenha guardado aí esses 4 princípios. Volta lá para o verso 7. Esses 4 princípios que estão dentro desse contexto. Daquilo que o apóstolo Pedro, ele decide falar, mediante o fim de todas as coisas. Olha, sabe por que é importante eu falar isso de maneira prática? Porque, quando se fala sobre o fim dos tempos, a coisa mais importante, e eu acho que é o final de qualquer estudo escatológico, é de fato você ter aquele sentimento, que você precisa ter uma postura no dia de hoje. Mas eu estava meditando em algo e eu quero finalizar então esse estudo, me lembrando de algo, de quais foram as palavras que saíram da boca de Jesus, quando de maneira muito prática, Jesus falou: eu estou subindo, e até que eu desça novamente, é isso que eu quero que você faça. Você já parou para perceber qual é o momento da história que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o momento da história que Jesus já subiu, porque ele foi assunto aos céus 40 dias depois da ressurreição, e nós estamos aguardando o seu retorno, para que o seu reino seja completamente estabelecido. Mas o que Jesus falou para a igreja? Projeta para mim o Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18. Eu mudei de ideia, o time de adoração já pode subir. Iracataramanaias. Mateus, capítulo 28, verso 18. Irmãos, eu quero encerrar essa série te relembrando as palavras que Jesus nos mostra, as palavras que Jesus de fato libera sobre o teu povo, sobre os seus discípulos, porque aqui, embora quem estava ouvindo presencialmente essas palavras eram aqueles discípulos que caminharam diretamente com Jesus, essas são as palavras reais para mim e para você no dia de hoje. E a palavra do Senhor diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aqui, família Emaús, se você agora tem ciência então, de qual é o tempo que você está vivendo na história, a palavra que sai da boca de Jesus é a palavra que deve nortear a nossa vida hoje, e essa palavra é, verso 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação do século. Eu quero finalizar esse estudo falando a respeito da grande comissão. A grande comissão é aquilo que se espera da igreja. O que se espera de uma igreja que está aguardando a volta. O que se espera é o cumprimento da ordenança divina. E que o meu coração e o seu coração hoje possa sair daqui incendiado pelo desejo de cumprir o ide, de cumprir o vá, fazer discípulos. Porque é isso que Jesus espera de nós hoje. Nós faremos isso, fazendo tudo aquilo que Pedro nos aconselhou: orando, amando, recebendo e servindo. Mas tudo que você faz, orando, amando, recebendo e servindo, tem que convergir nisso aqui. Tem que convergir em uma vida de alguém que responde à grande comissão. Olha, é aquela história. Você quer saber quais talvez são as principais palavras de um homem? São aquelas palavras que esse homem deixa para dizer no fim da sua vida. Preste muita atenção nas últimas palavras de um homem, porque isso diz muito a respeito do seu coração. E essas foram as últimas palavras de Jesus. E aqui, família, eu quero abrir os seus olhos para algo. Porque existem 3 motivos que nos faz cumprir a grande comissão. Existem 3 motivos, e o primeiro deles, sabe qual é? O primeiro deles é que a grande comissão é uma ordem. Existe aqui um verbo que está conjugado no imperativo, ide. Você sabe que no original, volta lá para o verso 19, no original, quando você olha até mesmo esse verbo fazei, existe uma conjugação aqui no gerúndio: fazendo, batizando e ensinando. Mas tem uma coisa que está muito clara, que está no imperativo, que é ide. O primeiro motivo que nós temos para viver a grande comissão é que a grande comissão é uma ordem. E olha, se tem algo que talvez é o espírito mais saudável que um cristão deve possuir, sabe qual que é o espírito mais saudável que um cristão possui? O espírito da completa revelação acerca do senhorio de Deus. Quando você o aceitou no seu coração, você não o aceitou apenas como seu Salvador, mas você o aceitou como seu Senhor e Salvador. Você possui um Senhor na sua vida. A sua vida deve ser vivida então com base naquele que é o direcionamento do seu Senhor. E o seu Senhor te dá um direcionamento: ide, vá, vá. Esse é o primeiro motivo que te faz cumprir a grande comissão, é que a grande comissão é uma ordem. Mas sabe qual que é o segundo motivo que te faz cumprir a grande comissão? É você saber que existe um poder que está à sua disposição. Diga assim: existe. Diga comigo mais alto: existe um poder. Diga mais alto: um poder que está à minha disposição. Sabe o que é poderoso? Volta para o verso 18. A palavra do Senhor diz, Jesus falou no verso 18, olha aqui para mim: toda a autoridade me foi dada. Ou seja, Jesus diz: eu tenho toda a autoridade. Ou seja, você sabe quem está te enviando? Ei, você sabe quem que está te comissionando? É aquele que tem a autoridade de comissionar. Já viu que a coisa mais estranha do mundo
é quando às vezes você recebe uma ordem de alguém que não pode te dar ordens, mas essa ordem você recebeu daquele que sim, daquele que é o que pode te dar ordens. Agora presta atenção, se Ele tem toda a autoridade, e Ele falou para você: eu que tenho o poder de comissionar, que estou comissionando. Em outras palavras, se é Ele que está te enviando, você sabe em qual autoridade que você vai? Você não vai na sua autoridade, você vai na autoridade daquele que te enviou. Não, você não entendeu. Quando você responde o ide, quando você responde a grande comissão, você não flui naquilo que pessoalmente você tem capacidade para fluir. Quando você responde à grande comissão, existe um poder que é colocado à sua disposição, que você tem os seus olhos abertos para isso. Sabe por quê? Porque é isso que te faz tirar todo medo, é isso que te faz posicionar. Você sabe qual que é a estratégia que o diabo mais tenta usar contra a igreja, para que a igreja não responda a comissão? É o medo daquilo que você tem, de quem você é, da sua autoridade humana. Mas você sabe quem são aqueles que são os mais ousados e intrépidos? É aqueles que têm essa revelação: peraí, eu estou indo, não é na minha autoridade, eu estou indo, é na autoridade daquele que está me ordenando. Vou te contar uma coisa, você sabe por que eu sei que o céu vai cair aqui? Escuta o que eu estou te falando, daqui 5 minutos, o céu vai desabar nesse lugar. Sabe por quê? Porque eu não estou pregando na minha autoridade, eu estou pregando na autoridade dele. E que nesses dias se levantem homens e mulheres com revelação, que estão debaixo da autoridade divina. Oh Espírito Santo, fala assim: o primeiro motivo, diga mais alto, o primeiro motivo, diga mais, o primeiro motivo é que a grande comissão é uma ordem. Diga comigo, o segundo motivo é que existe uma autoridade colocada sobre a minha vida. Olha aqui para mim. Mas existe um terceiro motivo que te leva a responder à grande comissão. Verso 20: e eis, e aqui, meu querido e minha querida, vamos interpretar esse texto. Parece que o sujeito do texto está oculto, mas está tudo bem, o português aceita sujeito oculto. Eis que estou quem? Eis que eu estou. Sabe qual que é o sujeito oculto aqui? Eu que estou falando. Quem que está falando? É o José que está falando? É o Elias que está falando? É o Bartolomeu que está falando? Sabe quem está falando? Jesus Cristo de Nazaré. Você sabe quem está falando? É o Filho do Deus vivo, é o Verbo que se fez carne, é o dono do ouro e da prata. Você sabe quem está falando? É aquele que é o Jeová Rafá, o Jeová Jirê, o Jeová Tsidkenu, é o Elohim, o El Shaddai. É Ele que está falando. Sabe o que ele fala? Eis que eu que estou com você. Irmão, quando você responde o ide, Deus não está prometendo que vai um anjo com você. Deus não está prometendo que Ele vai enviar um missionário bacana com você. Deus não está dizendo que Ele vai enviar o profeta dos profetas. Ele está falando que é Ele mesmo que vai com você. Meu irmão, o terceiro motivo que você tem para responder à grande comissão
é que na grande comissão você tem, de maneira segura, a certeza de que a presença do próprio Cristo é contigo. A presença do próprio Cristo é com você. Hoje eu tenho uma notícia para te dar, e eu quero finalizar então esse breve estudo sobre a volta de Jesus te dando essa notícia, que o que o Senhor espera de você é que você cumpra a grande comissão. Igreja do Senhor, ouça a minha voz. A igreja é o único método de Deus para alcançar o mundo. Vou repetir: o único método de Deus para alcançar o mundo é a igreja. Não existe organização humana capaz de alcançar o mundo. Então, igreja do Senhor, a grande comissão é para mim e é para você. Sabe o que é poderoso? Que se você vê então que a igreja é o único método de Deus, que não existe outro meio, eu tenho uma notícia para te falar. Se nós estamos falando nesses dias sobre escatologia, sobre tempo, se o assunto é tempo, meu querido, eu quero te dar uma notícia. Quando Jesus vai voltar de maneira exata, eu não sei não, mas uma coisa eu sei, que nós estamos vivendo o tempo da grande comissão. Sabe o que isso significa? Que o tempo é agora. O tempo de você cumprir o ID se chama hoje. Eu tenho algo para dizer para algumas pessoas: ajuste a sua vida, arrume a sua vida. Existem algumas pessoas que quando o assunto é consagração, você faz muita conta de quando você terá tempo para se entregar a Deus completamente. Sabe por quê? Porque pode ser que existem outras prioridades na sua vida, mas quem ouve a notícia de que Jesus está voltando, inevitavelmente recalcula as prioridades. Vou te contar uma coisa: alguns se acham muito novos para entregar a sua vida completamente ao ID. Sabe qual que é o problema? É que a vida passa muito rápido, e depois, quando você for velho, talvez você vai ter o sentimento que já está tarde demais para você cumprir o ID. Em outras palavras, você não está novo demais e você não está velho demais. Você está pronto para responder o ID hoje. O tempo é agora. Igreja do Senhor, chegou o tempo. Sabe o que é poderoso? É que a grande comissão, ela não envolve algumas pessoas, mas a grande comissão, ela envolve todas as pessoas. Todas as pessoas estão envolvidas na grande comissão. Este não é o assunto para alguns, este é o assunto para todos. Uma revelação muito clara de que na grande comissão o Senhor nos chama para fazer discípulos. Olha aqui para mim, é muito mais do que nós apenas evangelizarmos, é muito mais do que apenas pessoas transformadas, mas é pessoas que estão comprometidas com a agenda de Deus, comprometidas com a agenda dos céus. O Senhor quer discípulos. O Senhor não quer apenas uma multidão, o Senhor quer uma multidão de discípulos. Nós vamos evangelizar, sim, mas o final para nós não é o evangelismo. E é por isso que o nosso encargo não será apenas pelo evangelismo, mas nós teremos o encargo por ver essas pessoas descendo as águas. E no final do culto, se você ainda não desceu as águas, e você já está frequentando aqui os nossos cultos, ou os nossos GEs há um tempo, eu quero te contar uma coisa: nesta semana eu marcarei o primeiro batismo da igreja Emaús. Aplauda o nome do Senhor Jesus.
Sabe por quê? Porque nós iremos pregar, mas nós iremos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sabe por que eu quero pedir para que você se envolva em um grupo? Sabe por que eu quero que você não fique apenas aqui aos domingos comigo? Sabe por que eu quero que no meio de semana você tenha um povo para você sentar e ouvir? Porque nós não vamos apenas evangelizar e batizar, nós vamos também ensinar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Amada igreja, o tempo é agora. Pastor, você se refere ao tempo da volta? Não, porque eu não sei. Nós analisamos sinais e ficamos prontos. E se for amanhã, de hoje para amanhã eu vou fazer tudo que eu faço, tudo que eu tenho feito, porque eu já estou pronto. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você tenha esse coração. Fique pronto, fique pronto. Mas nesse meio tempo nós vamos amar, servir, receber, orar e acima de tudo, nós temos uma ordem para cumprir. Nós temos uma comissão para obedecer. Jesus está voltando. E você, o que está fazendo? Se você hoje deseja se alistar neste exército de homens e mulheres que darão as suas vidas completamente a essa comissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero convidar você a ficar em pé onde você está, e nós vamos ministrar ao Senhor através de uma canção que ela nos relata a respeito desses dois sentimentos: o sentimento de que Jesus está voltando, mas o sentimento também de que nós iremos anunciar aos quatro cantos desse mundo, que essas pessoas que estão lá fora ainda não sabem, mas existe o amor de Deus que está disponível para elas. Eu quero profetizar que você vai sair daqui nessa noite equipado. Olha, eu sinto o Espírito Santo derramando dons aqui nessa noite. Existem dons que serão derramados neste lugar. Feche seus olhos onde você está. Tudo está pronto, mesa, pão e vinho. Meu Deus, lâmpadas acesas, Ele vem. você pode erguer as suas mãos aos céus, igreja. Já é quase hora. Meu Deus, meu Deus, Ainda estou queimando, olho protegido. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. você pode falar isso para o seu amado nessa hora. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora, Jesus. Eu não vejo a hora de alguém gritar: Meu Deus, o noivo vem. não há tempo, meu irmão, para você se distrair com as coisas desse mundo. Eu não vejo a hora de te encontrar. Não há tempo, meu irmão, de se perder aos prazeres da Eu não vejo a carne. hora de te
mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes. Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes. Ele virá saltando pelos montes. Ele virá. Meu Deus, seus olhos como chama de fogo, na sua boca uma espada afiada, e na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na alegria ou na tristeza, contigo estarei. Na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Na alegria ou na tristeza, contigo estarei. Na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Eu te amo e vou. Ergue as suas mãos aos céus. Ergue as suas mãos o mais alto que você puder. Te amo, Declare te isso. amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Sabe, eu senti no meu espírito de nós cantarmos essa canção para encerrarmos essa série, porque a grande comissão e a sua entrega completa a ela é o resultado de todos aqueles que têm a revelação de que tudo está pronto, tudo está preparado, a lâmpada está acesa, o noivo vem, o noivo vem. Eu não vejo a hora, eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Meu irmão, será que você também não vê essa hora de nós irmos para casa? Jesus, volta, papai. Jesus, nos leva para casa, papai. Ergue as suas mãos, meu irmão. Algumas pessoas vão começar a sentir um toque do Espírito Santo. Sabe por quê? Eu vejo pessoas que vão entregar as suas vidas para Jesus agora. Eu vejo pessoas que estão recebendo o toque de Deus agora. Sabe por quê? Porque sua vida não vai ter outro sentido. Sua vida não vai ter outro sentido. Sim, 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 sim. Receba o toque do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo. E eu quero profetizar que um sentimento de completa entrega e completa consagração tomará o nosso coração. Olha aqui para mim. Nós vamos cantar novamente essa parte. Eu te amo. E eu vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Sabe por quê? Quando você escuta que Ele está voltando, o amor vai crescendo. Vou contar um negócio para vocês. Com essa parada aí de Dia dos Namorados, eu estava me lembrando de quando eu namorava com a minha esposa. Vou te contar um negócio. Eu cruzava a cidade para ir na casa dela. Eu já contei para vocês
Ela morava lá onde Goiânia começou. Eu morava, Goiânia já tinha terminado e já tinha virado Aparecida. Mas sabe o que era poderoso? Quando eu estava dentro do meu carro, no caminho, para mim aquele caminho era o caminho dos sonhos, porque eu estava indo encontrar, estava chegando a hora de encontrar a minha noiva, aquela que eu era desesperado. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Quando vai chegando a hora de você encontrar a pessoa que você ama, o seu coração começa a bater mais forte, você começa a ficar eufórico, porque está chegando a hora. Sabe o que isso faz? Com que no seu coração você tenha aquele sentimento de que o amor está lá em cima, de que o amor está pulsando. Se você meditar que está chegando a hora, o seu amor pelo Senhor vai pulsar. Aí você perde aquele sentido. Rapaz, eu quero contar para o mundo inteiro. Você sabe por que os pedidos de casamento são as coisas mais doidas do mundo? Por que a maior loucura de um homem, o homem faz quando ele pede uma mulher em casamento? Porque quando você está apaixonado, você quer gritar para o mundo inteiro ouvir que você ama uma pessoa. Aqueles que estão apaixonados pelo Senhor, eles vão gritar para o mundo inteiro. Mas sabe o que eu achei poderosa dessa canção? Por isso que eu queria encerrar com ela. Porque eu falei para você que Ele está voltando, e agora eu estou falando para você que o que Deus espera de você é que você anuncie a Ele: eu te amo. E aí o fato de eu amar me gera uma coisa, que eu vou contar para o mundo inteiro. Ei, você vai sair daqui, sabe o que você vai fazer? Não é hoje à noite, ou não é essa semana. Sabe o que você vai fazer da sua vida? A partir de hoje, contar para o mundo inteiro.